Olá, boa noite, graça e paz a todos. Nós estamos iniciando o nosso programa Força para Viver, o programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, que tem a cada semana compartilhado uma mensagem de fé e esperança através das mídias sociais. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite, pastor Felipe, boa noite a todos, graça e paz. Estamos aí mais uma semana juntos, para a glória de Deus. Se encaminhando já para o final do mês de abril, pastor. Já estamos aí praticamente, estamos na metade do mês, não é isso? Desejar uma boa noite a todos que nos assistem. Quero me antecipar, desejar uma boa noite não somente ao senhor, mas a toda a sua família no Rio de Janeiro, a irmã Elisete Conrado. Fiquei muito feliz em ver a foto dela, né? Aonde já está aí com a sua primeira dose, pastor Felipe. É verdade. Já está aqui conosco também a irmã Rosângela Moura, está comentando. Boa noite, irmã Rosângela Moura. Ela está dizendo aqui, olá, boa noite. Deus abençoe a todos, graça e paz. Amém. Seja bem-vinda, né? Amém. E você que está nos acompanhando, você pode também dar aquele like, né? Sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar também essa transmissão através da sua linha do tempo para que essa mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Amém? E, irmão Regilânio, o irmão falou, né, já começou falando sobre a boas novas, né, a boa notícia, mas antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre as boas notícias da semana, vamos orar, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite, pela live Amém. Que nós podemos realizar e participar. Então, vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Amém. Oremos. Quero convidar você que está nos assistindo a nos acompanhar nessa oração. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor por mais uma noite, graças te damos, ó Deus, por poder estar participando de mais uma live do Força para Viver. Abençoe a vida de cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que participa. Em nome de Jesus, fala os corações, opera, Deus, poderosamente, e que a mensagem da Tua palavra, Deus, possa chegar a um grande número de pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a minha vida, abençoe a vida do irmão Regilânio. Em nome de Jesus, amém. 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 Quero dar as boas-vindas também aqui a Yasmin Macedo, que está nos saudando, a paz, seja bem-vinda. Também a irmã Mônica Correia, boa noite, irmãos, boa noite para você também, irmã Mônica. A Yasmin está desde já pedindo, ore por mim hoje, não estou bem, né? Vamos orar aí por sua vida, Yasmin, pode deixar. Quero dar as boas-vindas também à irmã Márcia Conrado, que está aqui dizendo boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite, seja também bem-vinda. Amém? E você pode colocar o seu pedido de oração, nós sempre tiramos um momento de oração pelos pedidos pessoais no final do nosso programa. Então, você pode compartilhar desde já o seu pedido. Né? Temos aí uma boa notícia essa semana, né? Que eu gostaria de ler aqui uma notícia, uma matéria, que é algo que eu entendo que é uma ótima, não só uma boa notícia, mas uma ótima notícia, assim, para o nosso país, em relação, especialmente ao momento que vivenciamos. E diz respeito à vacinação, né? Uma nota oficial da Fiocruz, a qual passo a ler a partir desse momento. Nessa semana, a Fiocruz entregará 5 milhões de vacinas Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações. Foram entregues nessa quarta-feira, 14/4, por meio da Biomanguinhos Fiocruz, cerca de 2,2 milhões de vacinas Oxford AstraZeneca, das quais aproximadamente 215 mil doses seguirão diretamente ao estado do Rio de Janeiro. Uma nova entrega está prevista para sexta-feira, 16/4, no caso hoje, com cerca de 2,8 milhões de doses do imunizante, totalizando 5 milhões de vacinas entregues esta semana. O cronograma pactuado com o Ministério da Saúde continua seguindo o esquema de entregas semanais
e está sujeito à logística de distribuição definido pela pasta, ok? Então, irmão Regilânio, né? Sobre isso, o que o irmão pode comentar? Mas antes do irmão comentar, eu quero cumprimentar também o irmão Emerson Bruno, de Albuquerque, né? Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite para você também, irmão Bruno. A irmã Mônica também está pedindo oração pelo casamento de uma colega dela, né? Então, vamos orar aí pela amiga da irmã Mônica e pela sua família. A irmã Vera Eliseus também está conosco. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz para você também, minha irmã. Seja bem-vinda. Mas então, irmão Regilane, sobre isso, o que podemos falar? Primeiramente, né, pastor, temos que agradecer a Deus, louvar a Deus, que, de uma certa forma, o Brasil está começando a ter uma produção mais eficaz, podemos dizer assim, na questão de distribuição. Louvamos a Deus que também o governo do estado do Ceará, né, tem procurado também, e segundo uma pesquisa que foi, aliás, uma entrevista que o governador deu, eles estão aí para comprar, estão esperando somente a liberação da Anvisa, né, para comprar a Sputnik, né, se não me falha a memória, e em torno aí mais ou menos de 5 milhões de doses também. Então, nós vemos que para um Brasil grande, gigantesco, um país que cabe 2, 3, 4 países, né, isso é uma grande expectativa, felicidade para os brasileiros, né, e isso a gente nota a cada momento que conversamos com pessoas mais velhas, pessoas das áreas de saúde, pessoas que estão entrando aí também dentro do quadro para poder ser imunizado o mais rápido possível, né? Como também não só agentes de saúde, como também policiais, professores também do ensino do Estado. Isso é muito bom e motivo de grande alegria. Como eu falei no início, né, pastor, vi a foto da dona Elisete e fiquei bastante feliz. Então, isso ela nos está aqui alegra muito o acompanhando, coração. olha só. Boa noite, filho. Boa noite, irmão Regilane, e a todos os irmãos, né? Então, agradeço a Deus, porque minha mãe, Elisete, e minha tia Janete, gêmea dela, sim, né? Tiveram essa oportunidade, né? Tiveram essa oportunidade. Então, como eu sempre tenho compartilhado semanalmente aqui nessa live, Deus tem guardado e protegido a minha família até o dia de hoje, né? Então, mais de um ano já se passou e, graças a Deus, eu não perdi nenhum parente, nem nenhum parente meu teve que ficar internado, entubado, algo dessa natureza, né? Alguns parentes um pouco mais distantes chegaram a contrair a doença, mas tiveram uma recuperação sem complicações mais severas, né? O irmão Bruno está dizendo aqui, Deus use vocês, né? E a irmã Mônica está especificando mais o pedido da amiga dela, que é sobre a restauração aí do casamento, amém? Amém. Então, vamos orar ao final do programa também, agradecendo a Deus, né? Porque minha mãe e minha tia puderam ter pelo menos a primeira dose aí da imunização. E eu penso assim, meu irmão, se são 5 milhões, né, por semana, isso no mês dão 20 milhões, né? Estava fazendo as contas. Então, em 5 meses, teremos 100 milhões de pessoas vacinadas, ou seja, mais ou menos metade da população brasileira, levando em conta que tem também as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, né? Embora elas estão num ritmo menos acelerado hoje, começou antes, mas está menos acelerado, nós vamos ter aí, em 5 meses, tranquilamente, mais 50% da população imunizada, tudo correndo, né? Continuando como está, né? Tudo correndo bem. Bom, é assim, quando a gente pensa continuar como está, a previsão daqui a alguns meses, ela é boa, né? A gente olha assim, não, continuar como está, a previsão daqui a algum tempo vai ser péssima. Então, temos tido notícias difíceis, né?
Estamos aí novamente num estágio bem avançado da doença, de muitas contaminações, muitas perdas, muitos óbitos novamente, isso é preocupante, carece as nossas orações, mas, por outro lado, a gente tem uma notícia que ano passado a gente não tinha, uma previsão que ano passado a gente não tinha, que é, com isso, diminua-se, né, as contaminações. Amém? A irmã Elisete está comentando aqui. Obrigado, irmão Regilane. Eu agradeço a Deus por essa vacina, por ser vacinada. A irmã Chaguinha também. Boa noite, irmã Chaguinha. Está dizendo aqui, boa noite, irmão pastor Felipe. A graça e a paz do Senhor, irmão Regilânio. Está dizendo aqui, graças a Deus, eu já tomei a primeira dose da vacina, né? Então, a irmã Chaguinha também está aí, né? E a irmã Claudiana também está aqui conosco. Boa noite, graça e paz a todos. Oremos pela vida da irmã Claudiana e família, né? Deu para ver aqui no perfil dela, luto. Ela perdeu o tio, né? Essa semana. Então, vamos orar aí. Que Deus conforte seu coração desde já, irmã Claudiana. Deus abençoe a sua vida, as suas irmãs, de toda a sua parentela, né? Todos os seus familiares. E vamos clamar pelos enlutados, né? O irmão Ailson também está aqui conosco. Estou com minha esposa internada no hospital. Peço as orações por ela, né? Por neta. Então, vamos orar aqui pela esposa do irmão Ailson, né? Então, a gente já tem aqui um número bem razoável de pedidos de oração, meu irmão. Então, vamos fazer já essa primeira rodada de oração. Vou pedir para o irmão Regilane orar, primeiramente agradecendo a Deus, porque minha mãe e minha tia puderam ser vacinadas. Ora pela vida da Yasmin, não está se sentindo bem hoje. E ora também pela restauração do casamento da amiga da irmã Mônica. Esses 3 pedidos, ok? E aí eu vou orar pelos demais, que pelo irmão Ailson, né? Que pede pela esposa, pela Claudiana, e pela vida da irmã Chaguinha, agradecendo, porque também foi vacinada. Amém? Amém. Oremos. Pai, nesse momento, Senhor, aqui em comunhão com os meus irmãos, com o pastor Felipe, querendo, Senhor, te agradecer por mais um dia, pelo teu cuidado. Ó Deus, quero especialmente, junto com o teu servo, agradecer pela oportunidade da vacina que sua mãe, sua tia têm tomado ali no Rio de Janeiro, Senhor. Ó Deus, elas são gratas ao Senhor, assim como também todos, Pai, compartilham também da gratidão, Pai. Ó Deus, queremos nesse momento, Pai, não somente colocar a vida das tuas servas que está diante do Senhor, mas também a vida da irmã Yasmin, Pai. Visita que teu Espírito Santo, Senhor. Amém, Deus. Visita a Yasmin nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, venha visitá-lo, que teu Espírito Santo, Senhor, venha restaurar a saúde da tua serva, da sua família. Guarda, Pai, a família da Yasmin. Proteja, Senhor, livre de todo mal. Ó Deus, restaura a saúde da tua serva, Pai. Pai, também nesse momento quero colocar a vida da irmã Mônica, a vida do seu esposo, Senhor Deus, diante de ti, irmão Hilton. Abençoa os teus servos, ó Deus. Ó Pai, ela pede a ti pela vida e pela vida dessa família, Pai, desse casal que está passando por situações difíceis no seu matrimônio. Restaura, Deus, casamento. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus que restaura, um Deus que faz tudo novo, Deus. Pai. Ó Deus, mas que acima de tudo eles venham entender que precisam, Pai, primeiramente se acertar contigo naquilo que for preciso, Senhor. Que venham, Pai, entender que precisam olhar para o Senhor e clamar a Ti a restauração do seu matrimônio, para que o orgulho saia, para que um dos dois venha ceder para ouvir, para poder se perdoar, para poder, Senhor Deus, liberar perdão, para também, Senhor, abrir o coração da mágoa, daquilo que tem ferido um ao outro, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Pai, porque a família, Pai, a família é algo que vem do teu coração. A estrutura de qualquer sociedade, Senhor, de qualquer lado, de qualquer relação, em qualquer lugar, Senhor. Tem misericórdia desse casal. Essa é a nossa oração nesse momento, Senhor. Usa a vida da irmã Mônica,
para que ela seja canal de bênção, para que teu nome seja exaltado e glorificado neste casal, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, ainda na tua presença, eu quero colocar diante do Senhor a vida da irmã Claudiana e de todos os seus parentes que estão enlutados pela perda, Deus, do tio e também da esposa do tio dela, Pai, que faleceu logo em seguida. Ó Deus, conforta o coração, ó Deus, de toda a família, conforta o coração de toda a parentela. Sabemos como é triste, como é difícil perder uma pessoa próxima, um ente querido, mas sabemos também, ó Deus, que em Ti encontramos forças para recuperar, ó Deus, a nossa esperança, o nosso ânimo, para que o nosso coração esteja em paz e para que possamos, ó Deus, seguir adiante. Ó Deus, abençoe a vida da irmã Claudiana, da Tiane e da Cláudia, de todos, ó Deus, de seus pais também, ó Deus, em nome de Jesus, e proteja eles, ó Deus. Obrigado porque ano passado o Senhor livrou os pais dela de maiores complicações, livrou ela que ficou assintomática a Covid, ó Deus. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor já ofereceu e te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor traga o consolo aos corações. Eu quero colocar diante do Senhor também a vida do irmão Ailson, que pede pela vida da sua esposa, a dona Neta, Pai. Visita ela, Deus, naquele hospital. Restaura a saúde, Pai. Assim como o Senhor livrou o irmão Ailson, Pai. E ele, apesar das dificuldades, apesar das complicações, ele conseguiu também vencer a Covid, Pai. E não chegou a ter uma internação, não chegou a ter algo mais grave, Pai. Eu te peço para que o Senhor livre a vida da dona Neta. A Deus, opera poderosamente no organismo dela, repreende toda a complicação, toda a infecção, toda a doença, toda a enfermidade. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que opera, que age e cura ainda nos dias de hoje. Eu te peço também pela vida do Abidnego, Pai. Continua tratando e recuperando o Abidnego. Obrigado porque podemos vê-lo há poucas semanas atrás, ó Deus, ainda se recuperando do acidente que ele sofreu, mas obrigado porque o Senhor livrou também o Abidnego da morte. E agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Chaguinha, que compartilhou que também já foi vacinada, também já está sendo imunizada. Muito obrigado por essa irmã tão querida, Deus, que o Senhor também tem guardado e livrado até aqui, Pai. E continua protegendo ela e que essas pessoas que foram vacinadas, que possa surtir efeito, Deus, que elas fiquem imunizadas e protegidas, ó Deus, desse vírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Enquanto orávamos, algumas pessoas comentaram e temos pessoas aqui, parece que assistindo a nossa live, né? Tem a Maria de Jesus, seja bem-vinda, irmã Maria de Jesus Nascimento, está aqui nos acompanhando também na nossa live. Amém? Amém. Amém. Eu queria ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, foi o texto que utilizamos para a mensagem no domingo, que diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não deixem vencer pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amém. Esse é um texto muito pertinente, meus amados, nos dias de hoje, né? Eu queria conversar um pouco com você que está nos assistindo sobre o que esse texto ele nos ensina, né? Sobre as lições que ele traz para a nossa vida, lições práticas no dia de hoje. Ele nos ensina a amar, né? Ele é um texto que nos ensina a amar. Como cristãos, nós precisamos saber amar. Você que está nos assistindo, você deve pensar o seguinte: tem pessoas que não sabem amar. Você já conheceu alguém que não sabe amar? Ou talvez você mesmo já tenha sido injustiçado, já tenha se sentido injustiçado, porque às vezes você é tão dedicado a uma pessoa e aquela pessoa não reconhece. E ela ainda, às vezes, diz: porque você não me ama, porque você não se importa. Isso é algo triste quando alguém ouve isso, quando alguém entende assim: eu me dedico a uma pessoa, eu procuro ajudar a pessoa, me importo tanto com aquela pessoa e a pessoa me acusa de não amar. Porque às vezes nós precisamos saber amar de uma maneira correta. Precisamos saber demonstrar como amar. É claro que tudo precisa ser feito com sinceridade. Por isso o texto ele já começa dizendo que o amor deve ser sincero. Não adianta eu ter atitudes que não sejam sinceras. Isso é pouco, isso é incompleto. Isso não seria algo verdadeiro. Precisamos agir sinceramente em amor. Mas ele fala sobre como amar a Deus, como amar a si próprio, como amar o próximo e como amar até mesmo os nossos inimigos. Não é tarefa fácil não é verdade, irmão Regilane? Pastor, quando se fala em amar a Deus, a gente responde que é fácil. Quando se fala em amar a si mesmo, é fácil. Amar o próximo até vai, até mesmo com algumas imperfeições. Mas quando diz amar os inimigos, aí já começa a machucar, a doer, a pessoa já começa a achar que é impossível, e na realidade é impossível, se não for pela ajuda do Espírito de Deus em nossas vidas, pastor Felipe. É verdade. Já no versículo 11, né, falando sobre o amor a Deus, ele diz que não deve faltar o zelo, mas sermos fervorosos no espírito e servir ao Senhor. E quantos que estão nos assistindo estão tendo dificuldade de manter o seu fervor espiritual? As atividades da igreja já estão aí há mais de um ano, né? As atividades presenciais, pelo menos, estão aí há mais de um ano. Primeiro parou, depois voltou com restrições. Hoje está misturado, né? Aqui no Ceará é 10% da capacidade, tem lugar que parou geral, tem lugar que está um pouco mais de 10%, talvez 20%, mas já estamos aí há mais de um ano nessa questão da idas e vindas. E aí é importante a gente fazer essa avaliação. Como está a sua devoção a Deus nos dias de hoje? Estamos num momento recorde de lives e cultos online, mas nem todos conseguem acompanhar. Eu mesmo tenho dificuldade, não sei você, irmão Regelane, mas para mim... Eu ia dizer assim, que amar a Deus,
né? E sobre essa questão das lives, a gente pode até se perguntar, né? O nosso amor, como é que está esse nosso amor em detrimento, ou até mesmo daquilo que nós temos procurado fazer quando não estamos indo ao culto ou quando não estamos podendo ir ao culto, à igreja, né? Eu acredito que amar a Deus, como o senhor mesmo falou no versículo 11, né, em fervor, né, na NVI, seja fervoroso. Então, esse fervoroso não é só na questão de ir à igreja, né, já que Uhum. muitos deu até uma parada, vamos assim dizer, Sim, mas é no dia a dia, nem que seja um versículo, vou até ser bem brando, pastor Felipe, nem que seja um versículo para ler antes de dormir e agradecer a Deus por aquele dia, né, meu querido? verdade. O irmão Moisés também está nos assistindo. Moisés José, graça e paz, meus amados, que Deus vos abençoe. Seja bem-vindo, irmão Moisés. Prazer Amém, tê-lo aqui Moisés. conosco, Amém. né? E justamente, mas sabemos assim o quanto a comunhão cristã é importante, né? O reunir-se para cultuar. Então, alguns estão tendo dificuldade de manter o seu fervor espiritual, né? Até por estarem com essa limitação do culto. Então, como eu compartilhei, para mim, por exemplo, é difícil acompanhar um culto online. Então, isso, né, eu não acompanho com a mesma atenção e que seria um culto presencial, né? Mas claro, tenho feito minha leitura bíblica diariamente, né? Não é só um versículo, eu leio aí 2, 3 capítulos pela manhã, faço um devocional com a minha noiva, com a Ellen à noite também, e sempre procuro estar dedicando tempo, né, às coisas espirituais. Tem a questão das pregações que eu preparo, isso é bom porque mantém a gente exercitando, estudando a palavra de Deus e compartilhando, né? Porque não é só ler, é também compartilhar com outros, receber. A gente recebe de Deus e compartilha aquilo que a gente recebeu de Deus com outros, né? E aí você pode comentar aí, né? Como é que tem andado a sua devoção com Deus? Você tem conseguido manter o seu fervor espiritual? Você tem conseguido manter uma vida de oração, uma vida de consagração, leitura da palavra de Deus? Você tem sentido falta dos cultos? Ou você já se acostumou a assistir de uma telinha, né? Ou talvez você está numa cidade onde as coisas estão um pouquinho melhores e dá para participar dos cultos presenciais, né? Talvez mesmo tendo restrições, de número, você tem conseguido acompanhar semanalmente as atividades da sua igreja. Como anda a sua devoção a Deus nesse momento? É uma coisa para pensarmos, né? E a devoção a Deus, ela é, de certa forma, um reflexo do nosso sentimento para com Deus, não é verdade? É Versículo 12, verdade. ele fala que precisamos perseverar o quê? Em oração, né? Exatamente, pastor. E Orar, isso aí, sem cessar, né? isso Orar aí. sem cessar. E sem falar que isso também nos arremete ao amor, precisamos aprender a ter amor próprio. Quando a gente olha o vertical, que é a questão de amar a Deus, né, e amar a si mesmo, aprender a se amar, e interessante que quando o versículo 9, onde diz o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, não é só algo exterior, não é só aquilo que está fora de si, mas também olhar para si. E quando Jesus diz, né, ama o próximo como a si mesmo, é você nivelar. Você não está aqui acima e você não está colocando nem o outro acima. É algo nivelado. Porque se você tem um amor próprio, mas que não é equilibrado, passa a ser até orgulho, egocentrismo. Você acaba pensando apenas em você mesmo. E, e é tão de um jeito, pastor, que não tem como não falar. Como a gente falou semana passada, algo que entristece um pouco,
as pessoas achar que você ter uma congregação aberta é não ter amor a si próprio e ao próximo. É como se você fosse negligente, né? Por abrir uma igreja, por não acharem que seja essencial. Então, quando você tem esse amor próprio, você tem o amor e você zela não só por você, né? Como nós falamos semana passada, vai zelar por você e por quem está ao redor, que vai juntar com o que o Senhor vai falar já, né, pastor? É verdade. E essa questão de, como o irmão leu, né, e destacou no texto, de apegar-se, afastar-se, aborrecer o que é mal, né, ou odiar o que é ruim, que é mal, Isso. e apegar-se ao que é bom, é algo que a gente vem falando assim desde muito tempo, né, nas lives, que algumas pessoas ficam se apegando a coisas ruins, né, ficam se apegando somente às tragédias, às desgraças, a quem está, quantos estão morrendo, a esse tumulto, essa turbulência, né, ideológica, política, partidária, as divisões, as brigas. Tem pessoas que se apegam demais a coisas ruins. E a gente precisa se desapegar dessas coisas ruins, né, que o texto nos chama a fazer isso, odeiem o que é mal, e apegar-se ao que é bom. Então, vamos nos apegar às coisas boas que estão acontecendo, né? Vamos trazer essa questão das boas novas. O Evangelho, ele é isso, ele é boas novas, são boas notícias, as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Os discípulos, eles conseguiam compartilhar as boas novas, mesmo debaixo de perseguição, de morte e de tantas outras coisas. Por quê? Os olhos dele, a visão deles era celestial, não era terrena. Quando nós temos uma visão terrena, nós vamos acabar nos apegando a coisas ruins. Mas quando nós temos uma visão celestial, então nós vamos nos apegar às coisas boas, aquilo que Deus ele tem feito, assim, positivamente em nosso meio, as bênçãos, os livramentos que Deus tem operado, ou, né, até nos momentos mais difíceis, as promessas que nós temos, porque sabemos que quando esse corpo aqui perecer, esse corpo que é frágil, né, que é muito frágil e muito fácil de perecer, quando esse corpo aqui perecer, nós estaremos com o Senhor, né? Nós temos a promessa da vida eterna, da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então, isso é se pegar o que é bom, meus amados, né? A gente viver uma utopia fora da realidade, sermos lunáticos, alienados, não é nada disso. Eu me apego a coisas reais, porém coisas boas. Isso é amor próprio, porque se eu não fizer isso, eu estou fazendo o que com a minha mente e com os meus sentimentos? Estou adoecendo, estou me autodestruindo. Já conheceu pessoas assim, que são pessoas autodestrutivas? Fazem mal a si mesmo, prejudicam a si mesmo, boicotam a si mesmo. Temos que ter esse cuidado para não nos tornarmos isso. E muitas vezes fica até agressivo, né? Aquela questão da agressividade, né? A forma de falar, a forma de agir, de abordar as pessoas próximas. E sem falar, quando a palavra nos exorta aquilo que é bom e verdadeiro, né? Não está dizendo que devemos, como o senhor falou, negar a realidade, não é isso. Mas o que é bom e é verdadeiro, trazer para a edificação. Mas acontece muitas vezes de você chegar próximo de pessoas e a fonte jorra mais água amarga do que água doce, né, pastor? E é justamente essa questão do amor próprio, né? É verdade. E aí a gente tem que amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo, né? Amar o nosso semelhante, aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Isso é o amor ao próximo, né? Sempre a visão do próximo são aquelas pessoas que estão ao nosso alcance fazer algo por elas, né? Tem no texto da parábola do bom samaritano, os judeus perguntaram para Jesus, e quem é o meu próximo? Imaginando que talvez Jesus fosse falar, o meu próximo são somente outros judeus, são somente pessoas aí do nosso círculo de convivência,
pessoas da mesma fé, mas Jesus foi e contou a parábola do bom samaritano, onde mostra justamente o seguinte: o homem ele foi assaltado, foi espancado, passou o sacerdote, passou o levita, mas quando o samaritano passou, que era de outra região, de uma região rival aos judeus, inclusive, ele parou, se compadeceu daquele homem e socorreu aquele homem. E aí, quem foi o próximo dele? Quem o ajudou. Então, o meu próximo é aquele que está ao meu alcance fazer algo por ele. E nós precisamos fazer algo por quem está ao nosso alcance, realizar. É interessante que o texto ele nos chama a fazer isso também. Né? O versículo 13, por exemplo, ele fala: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então, é importante nós estarmos atentos, porque nesses dias, né, nós sabemos que, por causa da doença, uma coisa puxa a outra. Tem pessoas com problema de renda, que estão sem trabalhar, que estão sem poder, né, ficaram aí desempregados nesse processo, que eram pessoas que vendiam coisas e não estão podendo vender mais, pessoas que estão paradas e aí acabaram-se os recursos, né? Pessoas que até tinham negócios próprios e os negócios estão falindo, estão fechando também, né? E aí a pessoa perde as coisas, os funcionários que ela tinha também perdem, e muitas pessoas, né, em um período de um ano, né, pessoas que estavam às vezes muito bem, hoje estão passando por necessidades, e pessoas que já eram necessitadas estão mais necessitadas ainda, porque até para pedir ajuda está mais difícil. Então, até quem vivia de ajuda está ficando mais difícil viver de ajuda nos dias de hoje. E aí, meus amados, quem tem alguma coisa precisa compartilhar o pouco que tem com outras pessoas. Bem, irmão Abidnego está aqui conosco, seja bem-vindo, irmão Abidnego. Tá? Graça e paz, irmãos. É um prazer ter um irmão conosco. Também está conosco o irmão Antônio Santiago. Né? Boa noite para você, seja bem-vindo, Santiago. A irmã Elisete está comentando o seguinte: verdade, nesse tempo que estamos vivendo, não podemos olhar somente para o que está acontecendo de ruim, mas devemos agradecer a Deus pelas bênçãos e livramentos que Ele nos tem dado. Amém. 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 E o senhor falando sobre essa questão, pastor Felipe, também existe até mesmo pessoas que têm um certo preconceito com quem passou pela doença, questão de aproximação. Isso deixa até de ser um amor ao próximo, né? De amar o outro, de amar o seu semelhante por essa situação, porque todos nós estamos sujeitos, né? Glória a Deus daqueles que não foram acometidos, glória a Deus daqueles que foram assintomáticos, glória a Deus àqueles que se recuperaram, mas todas essas pessoas que acabaram sendo acometidos, passar por uma certa discriminação, né? Por exemplo, tem uma região daqui do Nordeste onde queriam implantar uma lei para colocar uma pulseirinha vermelha de identificação para pessoas que estavam doentes com Covid. Isso, de uma certa forma, gera um constrangimento. E a gente para pensar onde está o amor, onde está o zelo, o cuidado, como assim, a hospitalidade. De uma certa forma, é uma prática de hospitalidade, né? Você começar a tratar o outro de uma forma diferente. Acolher a pessoa, né? Ser cordial com a pessoa. Exato. Dar o ombro, né? O ombro para que o outro chore, porque, como o senhor falou, estamos aqui e temos irmãos e irmãs que acabaram perdendo, né, parente, outros estão alegres porque passaram pela situação e venceram. E o nosso papel como igreja, além de, como a própria palavra de Deus diz, compartilhar com os santos em suas necessidades, e não só físicas, né, pastor Felipe, as necessidades espirituais, emocionais, verdadeiramente dar o ombro, né? Seria isso, o ombro para o outro chorar e o ouvido para ouvir, e estar ali próximo e junto. É verdade. O irmão Abidnego está comentando aqui, né? Amém.
Irmão Rodilei Pinheiro também está comentando aqui, verdade. Seja bem-vindo, irmão Rodilei. Está fazendo aí o primeiro comentário da noite. Verdade, momentos difíceis, mas eu vejo que a igreja tem sido uma forma de expressão do amor, pois muitas vezes onde o governo não chega, a igreja tem ajudado na medida do possível. Na verdade, o papel da igreja, né? Ele é um papel que é justamente fazer coisas que de maneira nenhuma seriam um papel do Estado, né? Que de maneira nenhuma seriam função do Estado. Então, o Estado ele tem as suas responsabilidades no cuidado da sociedade, de questão da vacina, questão de ajuda emergencial e outras coisas, mas semear o amor e a compaixão, isso daí é com a igreja. Porque a relação do Estado é bem diferente. O Estado ele recebe recursos, recebe impostos, ok? E dentro disso ele administra, né? Quem governa, na verdade, ele governa, ele é autoridade, mas ele é servidor do povo, né? Ou deveria ser. Então ele recebe esses recursos, distribui, administra esse valor para atender a população, né? E ele é pago, ele é assalariado para isso, ele foi eleito para isso e ele tem recursos para isso. Então, é uma relação de obrigação, né? É como um funcionário trabalhador que está fazendo o serviço para o qual ele foi contratado. A relação do Estado é essa. A relação da igreja não é essa, então, porque assim, não é o que eu recebo das pessoas. Eu vou estar compartilhando um pouco do que eu tenho com outro. Então, eu vou lá no mercado, faço a minha feira do mês, quem, graças a Deus, ainda está conseguindo fazer, mas ali eu compro 1 quilo de arroz que eu vou doar para um necessitado. Ali eu compro um quilo de feijão que eu vou doar para um vizinho que está passando dificuldade. Ali eu compro um pacote de cuscuz que eu vou doar para alguém que bate na minha porta pedindo. Ali eu compro uma feira, uma cesta básica com alguns itens e eu dou para uma família carente. Então, isso é compaixão, é amor, né? Eu não sou pago para isso, eu não tenho verbas para isso, eu vou estar dando do que eu tenho. E esse é o diferencial da igreja. E por isso que a igreja ela sempre vai alcançar coisas, pessoas e objetivos bem diferentes e bem peculiares, né, em relação ao Estado e a qualquer outra organização, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na Terra, né? O pastor Badias Brelar está aqui conosco, seja bem-vindo, pastor Badias, é um prazer tê-lo aqui conosco, ele está falando relacionamento discipulador, né, sobre essa relação, ser hospitaleiro com a pessoa, acolher a pessoa, né? Então, boa noite. E falando sobre também compaixão e graça, né? Ele está falando só a expressão, mas é essa prática de eu compartilhar as necessidades com o próximo é compaixão e graça. O irmão Antônio Santiago está falando aqui também, carregar as cargas uns dos outros, né? Isso. Muito bem, né? Exatamente isso. A ideia é justamente essa, estamos carregando as cargas uns dos outros. O pastor Badia está dizendo o seguinte, é muito difícil chorar com quem chora, mas é uma ordem deixada e precisamos obedecer. Caso contrário, estaremos pecando, né? O pecado da omissão. E é justamente o que ele fala, né? No versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, de fato, precisamos saber o que? Chorar com aqueles que choram. Porque tem pessoas que estão passando por momentos, né, de luto, de lamento, e precisamos saber chorar com aqueles que estão chorando, né? Precisamos saber, com a igreja, ela precisa consolar os enlutados, consolar os que estão passando por situações e momentos assim difíceis, né? Já oramos aqui até há pouco pela nossa irmã Claudiana, né? Não sei se ela ainda está conectada aí. E tantas outras pessoas, né? Hoje eu também liguei para alguns irmãos que estão com Covid, né? Até o final vamos orar. Irmã Selma, Paulo, Rodolfo,
né? Liguei para eles, orei com eles e tudo mais. E precisamos ter esse cuidado, verdade? Sim, pastor. Né? Assim, E a igreja podemos, recebe para dar, né? Recebemos de graça e de de graça graça também damos. damos. Foi o que E Jesus nos até deu, tanto, nos ensinou. que, disso tudo que o senhor estava falando, é justamente isso. Por mais que digam, né, por mais que falam, tentem desprezar ou menosprezar o corpo de Cristo, que é a igreja invisível, e aqui nós não estamos se referindo ao canto de oração, de reunião dos santos, que é o templo, por mais que tentem, esse é o momento. Por exemplo, a gente não vê passando em mídias e não precisamos disso, porque Deus ele está sendo glorificado pelas pessoas próximas, aonde irmãos têm se aproximado de irmãos que estão passando por dificuldade, necessidade ou até mesmo de luto, e como também pessoas descrentes, pessoas que às vezes ficam até sem entender, poxa, vocês vêm para cá, prega a palavra, traz um caldo, uma merenda, traz alguma coisa, pessoas como o pastor Obadias, por exemplo, né? Glória a Deus pela vida dele, aonde a igreja tem ajudado lá, e a ajuda não é seletiva, né, pastor? Nós vamos até entrar nessa questão falamos de amar a Deus, falamos de amar a si mesmo, falamos de amar ao próximo, e não podemos deixar de falar amar os inimigos. E isso, Mas os inimigos que inimigos, irmão Regelânia, será possível? E, e interessante que quando Jesus fala, né, quando Paulo fala aqui, o Espírito de Deus usando Paulo, é inimigo declarado. Não é aquele que eu É acho que verdade, é inimigo. Não, é porque, verdade. vou Não até é o dizer assim, não, antipático, não, é o inimigo mesmo. não, Aquele que é o faz inimigo tudo declarado. para destruir a gente, para nos prejudicar, tem que amar também. Exatamente, é o inimigo declarado. Paulo, quando ele fala, né, eu vou logo para o versículo 20, aliás, 19, quando ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É E verdade. hoje em dia, aliás, nós vemos muitos irmãos, muitas irmãs que aqui eu não estou dizendo que é errado você se posicionar em detrimento de qualquer pessoa que esteja em gestão, seja vereador, prefeito, deputados, senadores ou até mesmo para quem está no executivo, mas se Cristo manda a gente amar e abençoar pessoas que são declaradas, né? A palavra de Deus fala de pessoas que são declaradas inimigas, quanto mais essas. Temos que cobrar, temos que ser sal, temos que denunciar pecado, temos que fazer a nossa parte, não só como cidadão, mas como cidadãos do céu, mas lembrando, né, que devemos amar. E, pastor, não tem como... Exato. E Não tem ele é como... específico, Oi. né, irmão Regelani, em falar uma forma de amar essas pessoas. Ele diz o seguinte: não amaldiçoem, né? Sim. Abençoe os que perseguem, abençoem, e não amaldiçoem. Então, tipo assim, quando tem algo assim que é ruim, eu não posso pegar e que essa pessoa é isso, é aquilo, e é não sei o que mais, né? E fala um monte de barbaridade. Tem pessoas que falam um monte de barbaridade para um inimigo, né? Não, não vou deixar barato, não. Eu não levo desaforo para casa, essas coisas. Não, se ele falar também ele vai ouvir. Fala o que quer ou vai ouvir o que não quer, né? Isso. Pegando esse exemplo das autoridades, né? Sabemos que tem autoridades que são extremamente antipáticas à Igreja de Cristo. Aí, às vezes, a pessoa vai lá e bota lá no Facebook, porque esse governador é isso e aquilo, porque esse presidente, esse prefeito, esse ex-presidente, esse ex-governador, e sai falando um monte de barbaridade, amaldiçoando. É justamente o que está dizendo, né? Não é para amaldiçoar, não, é para abençoar. E
eu acredito que muitos lembram de alguns anos atrás que alguns cristãos cópotas, eles foram degolados uma determinada denominação aí internacional, né? Eles foram decapitados. E em uma entrevista, eu achei interessante, foi um programa de televisão, ligou para o irmão de duas pessoas que tinham passado por essa situação, perdido a vida, Sim. e conversando, e o entrevistador perguntou, e vocês, como estão? Olha que coisa interessante o que ele respondeu. Nós agradecemos a Deus, porque eles nos abriram a porta dos céus. Nós entramos no céu porque meus dois irmãos perderam a vida, não negando a sua fé, mas o que nos fez entrar nos céus foi os seus algozes, né? E ele disse, e sua mãe? Ele disse, não, minha mãe, ela está tão tranquila que se uma dessas pessoas se aproximasse, ela receberia de portas abertas uma desses algozes. Então, quando você vê isso, você chega e diz, meu Deus, aonde é que eu estou? Sobre a minha questão de fé e de amor, né? Os portas Verdade, meu abertas, irmão. o Portas Abertas é bastante conhecido, isso eu posso falar, aonde um pastor, ele foi acometido de uma agressão e ele conheceu o seu agressor, né? Ele foi agredido por facão, pastor. Isso, inimigo declarado, né? A palavra diz, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Inimigo declarado. E ele diz que, em seu testemunho, ele fala que conheceu essa pessoa e começou a discipular. Mas discipulou o cara que o agrediu com facão. Então... Difícil, hein? Mas o amor cristão proporciona isso, né? Exato. Então, nós brasileiros, a Igreja do Senhor no Brasil, nós temos que entender que temos que orar, pedir a Deus misericórdia, graça, declarar palavras de bênção no sentido de abençoar, né? É aqui, pelo amor de Deus, irmãos, não na questão de positivismo, né? Não na questão de, Fluidos positivos. não é isso, mas assim, se for para falar a palavra de maldição, de amaldiçoar essas pessoas, é a gente dizer, Senhor, abençoa, tem misericórdia, que eles conheçam a verdade, venham se arrepender dos seus pecados, porque se morrerem nessa situação, aí é difícil para eles, pastor. Verdade. A irmã Cheguinha está comentando aqui, minha oração é de gratidão, meu esposo já tomou a segunda dose de vacina e glória a Deus, ele está indo para a igreja, né? Isso é resposta de orações, amém. Deus abençoe aí a vida aí do Zé Cunha, eu mesmo, diversas vezes, quando estava em Aurora, né? Ou eu orei, ou eu presenciei, né? Um momento ali de oração, algumas as orações que eram feitas pela vida do Zé Cunha, né? E agora ele está indo aos cultos, né? Tá se aproximando da igreja, glória a Deus, né? Que ele possa ter uma experiência transformadora com o Senhor Jesus Cristo, né? Se é que já não teve, né? Então, a irmã Elisete está comentando, glória a Deus, irmã. Então, amém. Então, vamos orar para que pessoas sejam salvas, né? Durante esses dias, pelo Zé Cunha e por outras pessoas, que seja um período de conversão, né? Nós oramos pelos doentes, pelos enfermos, pelos enlutados, e é importante nós orarmos também por conversões, meus amados, porque a salvação eterna é tudo que não pode parar, né? Tem momentos que acontecem contratempos, guerras, epidemias, fomes e tragédias, mas a salvação eterna é algo que jamais pode parar em qualquer circunstância. Então, oremos por isso e trabalhemos para isso, para que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar? Eu vou pedir novamente para o irmão Regilane orar, nesse sentido, depois eu vou fazer mais uma oração encerrando o programa, então você pode ainda compartilhar seu pedido de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, enquanto o irmão Regilane estiver orando, você pode escrever aí no chat, que ao final, na oração final, eu vou incluí-lo.
Parece que não estamos ouvindo aí a voz do irmão Regilane. Irmão Regilane, está nos escutando? Pronto, sua voz está se perdendo aí no meio do caminho. Eu vou orar então, né, nesse sentido, pedindo para que Deus ele abençoe e que, né, vou pedir pelo Zé Cunha e por conversões nos dias de hoje, né? Então, continue falando de Jesus, continue testemunhando de Cristo, continue orando pelos seus entes queridos e Deus ele vai abrir uma porta. De alguma maneira você vai conseguir continuar testemunhando de Cristo, porque a igreja do Senhor nunca parou. Ela sempre testemunhou. Então, de um meio ou de outro, de um recurso ou de outro, talvez um recurso remoto, né? Como Deus ele eu tenho pensado muito nisso, assim como Deus ele proporcionou lá nos tempos antigos os apóstolos, né, especialmente o apóstolo Paulo, escrever as epístolas e enviar para as igrejas que estavam longe dele, também nos dias de hoje Deus ele nos proporciona outros meios, né, e recursos para nós podermos alcançar pessoas que estão longe de nós, né? Então, podemos alcançar pessoas através de mais diversos meios, e tem aquelas que estão perto de nós e que podemos também continuar testemunhando de Jesus para elas. Vamos orar nesse momento por cada um. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Amém? Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos ao Teu nome nesta noite, pela vida, Deus, dos nossos irmãos que aqui estão, e queremos te pedir a Deus para que o Senhor traga melhora, recuperação, não somente no físico, mas também, a Deus, espiritualmente. Possamos viver uma vida mais fervorosa, mais dedicada, de mais zelo, de mais empenho na presença do Senhor. Te pedimos também, meu Deus, para que hajam conversões, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do Zé Cunha, que tem se aproximado, tem escutado o Evangelho, tem ido aos cultos. Ó Deus, toca no coração daquele homem, ó Deus, fala poderosamente ao coração dele, meu Pai, para que ele possa, assim como a sua esposa, teve uma experiência de conversão ali há pouco mais de 6 anos atrás, que ele também tenha a sua experiência, meu Pai, de conversão em Cristo Jesus. Ó, meu Deus, sensibiliza aquele coração e toca no coração de cada um, ó Deus, que está nos assistindo. E se alguém, ó Deus, está ouvindo essa mensagem também, ainda não teve uma experiência de conversão, e talvez ao escutar fique pensando, será que eu já me converti? Será, o que é essa decisão? Como é que eu sei se eu estou salvo ou se eu não estou? Como é que eu sei se eu estou convertido ou não estou? Que teu Espírito Santo ilumine a mente e converta o coração dessa pessoa, para que ela possa, Deus, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados em sinceridade e confiar a sua salvação completamente à pessoa e à obra de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te pedir pelos meus irmãos que estão enfermos, que tiveram Covid, ó Deus. Alguns eu falei hoje, outros eu ainda não consegui falar, mas toca na saúde deles, ó Deus. Toca na recuperação. E obrigado, porque hoje eu pude saber que eles já estão melhorando, já estão se recuperando, já conseguiram diagnosticar a doença no início, tratar a doença no início, e estão se recuperando, Pai, em casa, se medicando, tomando os cuidados, e já tem tido melhoras esses dias, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado deles e continua cuidando das pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. A irmã Chaguinha disse aqui, em nome de Jesus, né? Sobre a questão do seu esposo. Temos aqui o irmão Rodilei,
Maurício está comentando, é muito bom ouvir a palavra de Deus, testemunhos e ensinamentos. Deus abençoe sempre esse programa. Amém, né, irmã Chaguinha? Glória a Deus. Aleluia. Pois é, estamos encerrando a nossa live de hoje. Deus abençoe você. Deus abençoe, irmão Regilânio, a sua vida, né? Deus abençoe todos que estão nos assistindo aí, comentando. Até o nosso próximo programa, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. E até o próximo Força para Viver.